Olá, turma. Então vamos começar agora a nossa aula de Sociologia, tá? Nossa primeira aula de Sociologia, ela vai discutir dois conceitos que norteiam a sociedade. Um é o conceito de Estado e o outro é o conceito de nação. Então vamos entender essas duas palavrinhas e qual o sentido apregado a elas, apregoado. Então, o conceito de Estado e o conceito de nação, tá bom? Primeira coisa, galera, a gente muitas vezes costuma chamar, por exemplo, o Brasil de um Estado-nação. Estado e nação são coisas distintas. E a gente deve entender cada um deles de forma separada. Primeiro, galera, ao meu ver, a maneira mais fácil de explicar o Estado é entender o Estado como a administração de um território. Tá? Então, essa é a minha explicação. Eu entendo o Estado como aquele órgão, aquela instituição que administra um território. O Bobbio, gente, é um pensador que ele vai definir também de uma maneira parecida. Ele vai, lógico, explicar de uma maneira mais complexa, com mais elementos, mas vamos lá entender aqui o pensamento do Bobbio. Ele fala assim, um Estado existe quando há um aparelho político de governo, ou seja, tem que ter instituições. As instituições que representam um território. Ele fala aqui, que governa um dado território, cuja autoridade é apoiada no sistema legal e pela capacidade de usar a força militar para implementar a sua política. Então, para o Bobbio, gente, existem duas formas de Estado. Existe o Estado que as pessoas acreditam nos governantes e seguem os governantes porque é uma questão hegemônica, é uma questão de credibilidade dada aos governantes. E existe também, gente, muitas vezes o Estado que não tem credibilidade com a população e acaba utilizando da força para governar. Tá bom? E também o Bresser Pereira ele fala a mesma coisa. Ele fala o seguinte, que podem existir duas formas de Estado. Um Estado autoritário, centralizado em um chefe político, ou pode existir também uma república, ou como ele chama aqui de respública. Tá? Ele usa o latim. República significa o seguinte, que é uma sociedade no qual todos partilham do governo, todos partilham da divisão de atribuições, e o governo ele não tem uma cara, mas ele representa um coletivo. Tá bom? Então o Estado, gente, é o órgão administrativo. É onde a gente sente que tem um governo. Alguém que cria leis, alguém que cria impostos, alguém que produz algo para a sociedade ou mantém o controle. Isso é o Estado. Tá? E aqui eu deixei aqui duas imagens para representar a ideia do Estado. O primeiro é o Estado baseado no pensamento de Thomas Hobbes, no qual as pessoas dão credibilidade, criam um contrato social e acreditam no governo, e passam a seguir o governo porque tem credibilidade, esse governo tem credibilidade com o povo. E a segunda forma de Estado é quando o governante não consegue governar de forma pacífica, o governante não tem poder hegemônico, e aí então esse governante usa muitas vezes os modos de coerção ou dos modos de repressão para garantir o seu poder de governo. Tudo bem? Acho que isso define o conceito aí de Estado. Estado é governo, Estado é controle. Agora, nação, gente. Nação é uma coisa um pouco mais interessante, é mais abrangente. O conceito de nação se diz a criação de grupos dentro de um determinado território. Grupos que muitas vezes têm características próximas, têm uma religião específica e tem valores comuns. Então, uma característica da nação é isso. Por exemplo, a gente fala de nação indígena no Brasil, é muito comum. Quando eu vou falar de Tupi-Guarani, eu falo assim, a nação Tupi-Guarani, porque são índios que têm a mesma língua, que têm a mesma cultura. Eu falo a nação Macro-G, que é a nação indígena que tem a mesma língua, que tem a mesma cultura. Por exemplo, galera, eu preciso ver um RG da pessoa falando que ela é brasileira para saber se ela é brasileira?
Muitas vezes não, né? Eu posso muitas vezes conversar com ela um pouquinho, pela forma que ela fala, pelo sotaque eu já vou saber se ela é brasileira, pela língua, né? Se eu perguntar sobre os hábitos alimentares dela, possivelmente ela vai também mostrar algo que representa a cultura brasileira. Se come mandioca, se come milho, se come arroz, se come feijão, a gente já sabe que é brasileiro, né? Uma característica do povo. Então, assim, gente, nós temos muitas coisas que nos definem como parte de um grupo. Então, quando a gente faz parte de um grande grupo, a gente chama esse grupo de nação, tá bom? Então, nação são pessoas que partilham de costumes próximos e se sentem parte de um grupo maior. Isso é o conceito aí de nação. Aqui eu defini para vocês, ó. Nação diz respeito a um grupo que é composto por características próprias, como língua, religião e outros hábitos, tá bom? Ou seja, que tem proximidade. Você se sente parte daquele grupo. Eu posso estar aqui em São Paulo, por exemplo, no Sudeste, e posso viajar para o Norte, e lá no Norte ainda continuo me sentindo brasileiro. Tá bom? Eu posso viajar para o Nordeste e continuar me sentindo brasileiro. Eu posso viajar para o Sul e ainda me sinto brasileiro, porque eu percebo que tem hábitos próximos dessa sociedade com os meus hábitos. Beleza, gente? Então, isso é o conceito de nação. Espero que tenha ficado claro para vocês.